Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. E para ser membro, o link também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão da influência de um swell, né? Ou seja, de uma ondulação, de uma ressaca, né? Uma ressaca é um swell grande na costa e o quanto isso influencia no estuário, né? E nos corpos d'água que sofrem influência de maré, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem a questão da maré. O que é a maré? A maré é um movimento cíclico, né, das águas do mar que elas tendem a subir e baixar. Isso ocorre por conta da atração gravitacional da Lua e do Sol também, tá? Mas é muito mais importante, muito mais preponderante, faz mais influência a Lua do que o Sol, apesar do o Sol também fazer uma certa influência nas marés. Mas basicamente é aquele movimento de sobe e desce, né, das marés. Quando a gente está mais perto das marés, que a gente chama de lua, lua nova, lua cheia, você tem amplitudes de marés maiores, tá? Então a diferença entre a mais baixa e a mais alta, essa amplitude é maior. Nas marés de quadratura, ou seja, quarto crescente, quarto minguante, essa oscilação é um pouco menor. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a oscilação, quanto mais distante, menor a oscilação também, tá? Então isso aí é só para a gente falar o que é maré, e isso influencia estuários, rios e corpos d'água que sofram influência de maré, tá? Então você tem um rio comunicante, um estuário que também comunica com o mar, né? Então você vai ter essa influência de maré. Ah, beleza, Shibu, isso tudo eu já sabia e isso tudo você também já falou. Sim, já falei um tempão atrás. Mas muita gente às vezes fala: poxa, a maré hoje está entulhada. Olha, a maré hoje, a grande foi muito grande e vazou pouco. É, o que está acontecendo, né? O que aconteceu? Porque a tábua da amarela ia me dar um parâmetro, né? De amplitude, né? É a altura relativa à amplitude. Ó, ela vai subir o tanto e baixar tanto. Porém, pessoal, quando a gente tem algumas condições que a gente chama de mar maior, né? De uma ressaca, um volume de ondas, o swell, né? Swell é a ondulação, que ela é maior, tá? Por alguma influência, tempestade, um ciclone, ventos, enfim, vão trazer para a costa uma ondulação maior, e essa ondulação maior vai aumentar relativamente além, né, do movimento cíclico das marés. Ele vai te trazer um volume de água que vai relativamente aumentar, né, o nível dessas águas, né? Então você tem a que a gente chama aqui Iguape, por exemplo, de maré entulhada, aquela maré que vai muito para dentro do mangue, ainda que não seja numa maré de lua, tá? Numa maré grande, a pico da maré enchente numa lua grande, né? Que normalmente é essa situação que a água entra mais no canal, no mangue. Porém, isso pode acontecer em outras situações. E nas marés grandes de lua, com influência de uma ressaca também, a gente tem aquelas marés muito grandes e que elas vazam muito pouco, tá? Por quê? Isso a gente precisa entender. A gente tem uma saída de rio, né? Uma saída de rio, uma boca de barra, né?
a entrada dessa água do mar no estuário é tida por um... aqui é o mar, aqui é o estuário, né? Então aqui a gente tem a maré enchendo, então começa a entrar água e uma hora isso aqui vai nivelar aqui. Aí essa maré baixa, vai nivelar aqui. Agora imagina com uma situação com mar grande, tá? Com ressaca e tal, esse mar ele vai estar relativamente mais alto. Então a tendência desse corpo é igualar, tá? Então essas oscilações de sobe e de desce vão estar num outro nível que não o nível normal, tá? Então a gente tem as marés que são extremamente grandes, né? Então, às vezes causando alguns tipos de alagamentos, né? Principalmente quando tem uma chuva forte junto, né? Então, você tem... Isso não acontece agora muito no inverno, tá? No inverno a gente tem ou influência de ressaca ou só de maré e ressaca. Agora, no verão, às vezes a gente tem uma influência de uma tempestade que vai te trazer um swell grande e, em paralelo, uma chuva muito grande nas encostas, né? no continente. E isso faz com que as situações de alagamento possam ser agravadas, principalmente no pico da maré cheia, com muito volume de chuva. Então você não tem como drenar, né? A água corre para o mar, só que o mar está segurando um volume muito alto, acima da média, então você não tem drenagem. Aí na maré mais baixa ela vai tender a drenar, mas depois ela sobe de novo, tá? Então esse aí já é um alerta até para a questão de defesa civil e de entender alguns pontos de alagamento, principalmente no litoral, como funciona. Essas marés, pessoal, que adentram muito o mangue, que inundam muito o estuário, tendem a ser marés com uma atividade um pouco mais difícil dos peixes. Por quê? Porque essa maré que adentra muito no mangue faz com que o peixe vá caçar dentro do mangue, né? Vá pastar, que a gente chama, né? Ele vai caçar lá dentro do mangue. Micro-organismos, pequenos crustáceos, que em uma situação normal ele não tem alcance. Então essa tende a ser uma zona rica de alimentação, então o peixe vai sim, né, buscar essa zona de alimentação, e essa zona de alimentação é difícil de a gente conseguir pescar lá, né, porque vai ter muito enrosco, dificuldade de arremesso e tudo mais. Então, em geral, essas marés são marés um pouco mais difíceis, principalmente para a pescaria de mangue. Na pescaria de canal isso muda um pouquinho, mas não acho que é tão preponderante também não. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.